Olá para você que acompanha a Módulo FM, as redes sociais da Módulo FM. A gente começa mais uma edição do nosso café, o nosso delicioso café com saúde. Leandro, já tava com saudade de você, tudo bem? Também tava com saudade, Leide. Você fez uma pausa sabor férias, né? 5 dias assim, né? Só um tempinho. Muito bem, gente. É um prazer novamente estarmos aqui, né? Hoje nós vamos entrevistar uma colega muito querida. Ela que é pediatra, a doutora Graciele. Mas antes da gente passar a palavra para ela, vamos para os nossos patrocinadores, Leide? Vamos, os nossos queridos patrocinadores. Quero mandar um grande abraço pro Ney, porque o Ney tem o Café Ney. Seu pó de café acabou? O Café Ney está com uma promoção especial. A gente está sempre lembrando aqui, é uma promoção muito legal. Você compra o puro café caseiro, torrado e moído por apenas R$50 o quilo e eles entregam sem custo em qualquer bairro de patrocínio. O Disque Café Ney é o 99719, o 1606 ou 3099, 3429. E é o café que a gente está tomando aqui, ó. Vou degustar aqui para você. Passar vontade aí, mas passa vontade não, liga para eles lá. Café Ney, direto da indústria para a sua casa. E a gente tem também o oferecimento da Associação Médica de Patrocínio, apoiando e informando sobre saúde. Eu sempre gosto de agradecer aqui a classe médica de patrocínio, aqui representada pelo Leandro, pela doutora Graciele também, porque vocês são extremamente importantes e estão com a gente aqui. O Café com Saúde só existe por causa de vocês médicos, né, Leandro? Isso aí, muito obrigado Associação Médica de Patrocínio pelo apoio ao programa, né? Pelos colegas médicos que vêm ao programa também trazer informação de qualidade para os nossos ouvintes. E é bacana porque, assim, eu sempre digo para as pessoas, e falei hoje para a Graciele também, é uma consulta. É uma prestação de serviço de vocês médicos para os nossos ouvintes e internautas, porque às vezes fica aquelas dúvidas assim, que não foram tiradas no consultório por falta de tempo, a pessoa não ter perguntado. Então o que a gente tenta aqui humildemente, né, é colocar a luz sobre essas dúvidas que a gente tem, porque a saúde humana é sempre complexa e interessante. E a rádio chega em todos os lugares, né? Então chega na internet, chega no radinho, chega no trabalho, na portaria, no consultório. A rádio chega em todo lugar. Você tá lembrando de uma vinheta nossa, né? No seu mesmo? carro, no seu bairro, qualquer lugar que você esteja. O rádio chega. E as pessoas às vezes me perguntam, Leandro, até aproveitando para fazer um comentário aqui, e o rádio com a internet, o rádio perdeu algum tipo? Pelo contrário, o rádio ganhou, porque com a internet você está morando em Londres, por exemplo. Tem vários patrocinenses que moram em Londres, moram em Nova York, moram no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, e eles ouvem a Módulo FM pela internet. Isso é mágico, porque até algum tempo atrás, a rádio tinha o seu limite físico ali, então as pessoas conseguiam ouvir o rádio somente naquele espaço ali que o Ministério das Comunicações permite. Agora não, né? Com a internet se ouve onde você... E muitas pessoas falam o seguinte, até dentro do Brasil também, o pessoal daqui que voltou para o Paraná e tal, dizem que é uma forma de matar saudades, ouvindo a Módulo FM de patrocínio. Eu acho muito legal isso. É muito gostoso, né? A gente tem ouvintes do Café com Saúde em todo lugar do Brasil e do mundo também, né? Que honra, hein? É ótimo. E responsabilidade também. Opa, ou com seja, certeza, se falar bobeira, né? bobeira também propaga. A gente fala algumas, mas não muito sérias. Não. E vamos apresentar, Leandro? Eu quero que você apresente a nossa convidada. Olha, nós temos aqui a doutora Graciele, ela que é médica pediatra, trabalha na Santa Casa de Patrocínio e no seu consultório ali no Casa Branca, né, Isso, doutora? Casa Branca. Casa Branca. Ela que é casada com o Dr. Roger, infectologista, que foi outro convidado. E eu a trouxe hoje no programa porque eu vi um vídeo do Instagram dela e achei interessantíssimo. Achei bacana. o tema muito relevante e a convidei pra gente conversar um pouco sobre o comportamento da criança. Não, é um prazer estar aqui com vocês. Me senti muito honrada com o convite. Não, é um prazer, porque assim, a gente vê... A Graciele, você tem cara de novinha. Eu fico pensando assim... só cara. Você tá, não, tem cara e idade também de novinha, porque é tão bacana, assim, ver uma pessoa tão jovem, já tão dedicada à medicina e com experiência, porque você é mãe também, né? Verdade. Bom, e vamos começar. O Leandro sempre gosta, e eu vou fazer as vezes dele aqui. Conta um pouco da sua história, né? Por que você escolheu pediatria? Você sempre quis ser médica? O que assim, te tocou para você fazer essa faculdade? Então, eu, assim, nem sempre eu quis ser médica. No ensino médio, eu sempre gostei bastante da área de exatas, então acaba que a engenharia também me passou pela cabeça, mas meus irmãos são da área da saúde, então isso acabou influenciando. Meu irmão é enfermeiro, trabalha na Santa Casa também, minha irmã é dentista, então eles acabaram me levando para a área da saúde. Nem sempre eu quis ser pediatra. Na verdade, eu entrei querendo ser geriatra.
Eu falo que eu gosto dos extremos de idade, né? Porque o idoso, ele acaba no final da vida ali virando uma criança. E eu sempre fui apaixonada pelos meus avós, então eu falava, não, eu quero ser geriatra para cuidar deles. E aí, durante a faculdade, quando eu rodei ali na maternidade, que eu lidei ali com os bebezinhos, com o nascimento, eu fiquei encantada. E aí foi onde me tocou, né? Não, eu quero isso aqui para mim. É ver o início da vida, poder auxiliar ali no nascimento. Então, eu achava isso extraordinário. Aí eu falei, não, então eu quero ir para pediatria. Mas foi isso. E aí eu formei, não fiz a residência de imediato. Trabalhei 3 anos, eu sou aqui de Guimarães. Trabalhei 3 anos lá na prefeitura de Guimarães. Tenho um carinho muito especial pelo pessoal de lá. E aí, depois de 3 anos, que aí eu decidi me especializar mesmo, que aí eu vi que estava fazendo falta, né? E aí eu fui para Uberaba, fiz a residência e voltei para cá. Nossa, assim, é muito, muito gostoso escutar uma história dessas, parece que a pediatria foi de encontro à sua vida, né? Chegou na sua mão. Verdade. E eu vejo a dedicação da doutora lá na Santa Casa, é encantador, assim, o jeito que ela lida com as crianças, com os residentes, né? Parabéns pela sua escolha, viu? Eu acho que estamos aí mais bem servidos de pediatras aqui em Patrocínio. Que bom, fico feliz. Nós temos uma comunidade aqui de muita fé, né? Nós somos uma cidade vizinha, a Romaria, e aí quando eu fui conversar com a Graciele, eu falei, qual que é o seu segundo nome? Ela falou assim, Graciele Abadia. Aí eu falei assim, é em homenagem à Nossa Senhora da Abadia? Ela disse que sim, conta um pouco sobre isso também, porque com certeza é história na sua família, né? Verdade, eu sempre fui devota, né? E aí, pelo destino, eu nasci um dia antes do dia de Nossa Senhora da Abadia, eu sou do dia 14 de agosto. E aí, minha mãe decidiu fazer essa homenagem, né? E aí, desde então, eu tenho Nossa Senhora da Abadia como minha santa, assim, protetora, intercessora. Então, sempre que dá, eu vou na Romaria, gosto de ir lá na festa, participar. Então, eu me sinto, assim, realmente protegida, sabe? E carregar ela no meu nome, assim, é uma honra muito grande. Eu sou muito feliz, assim, pelo meu nome. Ai, que legal, adoro ouvir histórias. Adoro histórias. E falando em histórias, doutora, você se tornou mãe, né? Isso. Mudou a sua perspectiva dentro da pediatria, o fato de ser mãe, né? Com certeza. Eu falo assim, a faculdade, a residência, ela ajuda a gente na parte prática ali, mas só quando a gente é mãe que a gente realmente entende as mães. Então, depois que eu fui mãe, eu passei a compreender mais as angústias das mães, a realmente ver na prática como que funciona. Então, eu falo que depois que eu fui mãe, assim, como se fosse uma outra residência. Hoje eu tenho mais facilidade para tirar as angústias das mães, me colocar no lugar delas. Então, assim, me ajudou muito na minha profissão. Só trouxe a acrescentar. Pois o Leandro já introduziu uma questão que eu queria ver com você. É público e notório que as pessoas estão mais ansiosas, mais preocupadas, às vezes sem paciência. E aí, eu já ouvi comentários assim de pessoas, não tem pediatra mais, é uma dificuldade achar um pediatra para cuidar do meu filho, da minha filha. Do outro lado também, eu já ouvi assim, dentro da área da saúde, as pessoas falando, mas ser pediatra hoje não é fácil, porque lidar com os pais, lidar com as crianças tudo bem, mas lidar com os pais é muito difícil. Aí eu queria um comentário seu sobre isso, assim, você tira de letra essa lida com os pais, como é que você faz? Então, realmente, a cobrança em cima da gente é muito grande. Porque a gente lida ali com um bebezinho recém-nascido, às vezes pais de primeira viagem que têm muitas dúvidas, muitos medos, inseguranças. Então, realmente, eu acho que da área da medicina, eu acho que a gente é a área mais cobrada ali na questão de WhatsApp, de ligação. Tem gente que te liga de madrugada, então eu tento dar um suporte bom, porque eu entendo também as inseguranças, né? Mas é bom a gente também estabelecer limite, porque eu tenho família, eu tenho uma filha para cuidar. Então, eu sempre deixo disponível um horário ali para eu tirar a dúvida dos pacientes. Sempre que possível, eu tento encaixar, faço de tudo para conseguir atender aquele pacientinho que decidiu acompanhar comigo. Mas realmente não é fácil, assim. O WhatsApp, ele veio aí para ajudar, mas em relação a mensagens, a gente realmente é muito solicitado e acaba que o pessoal, muita gente não entende que a gente tem uma vida familiar também, né? A gente não é médico o tempo inteiro. Eu tenho que cuidar da minha menininha, eu chego em casa, tenho que dar uma organizada na casa.
E tem pais que realmente, assim, compreendem esse nosso lado, mas tem pais que realmente não entendem, que acham que a gente tem que estar ali 100% disponível. Então, isso acaba, assim, hoje em dia, quando ele forma um médico, isso acaba pesando muito na escolha pela pediatria. Não porque não gosta das crianças, mas pela cobrança que a gente tem hoje em dia. Mas eu falo que dá pra gente lidar com isso aí e ter uma vida social também. É um joguinho de cintura que a gente É um tem jogo que ter, de cintura, não é, verdade. Grazi? Eu não passo tanto como ela, assim, apuro no WhatsApp, mas meu WhatsApp, ele Bomba ele é bem também. carregado, né? É jogo de cintura, Verdade. né? Assim, eu tenho um pacto que eu faço com o meu paciente. Quando ele vira paciente meu, eu falo, olha, eu tento responder assim que possível. Isso, Nem sempre. sempre eu consigo responder Na hora, naquela né? hora. Eu vou te responder, mas tem que esperar um pouquinho, Eu sempre às falo isso vezes. também, ó. Eu respondo, Esse pacto, né? mas nem sempre é de imediato. Naquela hora, às vezes eu não consigo, mas depois nós vamos responder. Isso, a gente sempre Aí a tenta pessoa dar um entende. suporte. Em geral, assim... A maioria entende, graças a Deus. É. Assim, são poucos que às vezes não entende, que às vezes fica chateado que a gente demorou um tempinho mais pra responder, mas graças a Deus a maioria compreende. Depois a gente faz um afago com o paciente, brinca, fala assim, olha, não te respondi aquela hora, mas agora vamos, né? Agora vamos que conversar, vamos né? conversar, e aí a coisa vai, né? Verdade. Eu acho que esse jogo de cintura que os pediatras captam. Assim, quem faz pediatria tem esse jogo de cintura Tem que de conversar, de acolher, né? Verdade. Eu acho isso muito bonito nos pediatras. É uma habilidade que eles desenvolvem muito bem. Então, porque eu fico pensando assim, porque tem coisa que realmente não é grave. Né? Se a mãe, uma febre ali, às vezes é só uma manifestação do corpo e tal. Mas eu fico pensando assim, como pai e mãe, dá uma febre, aí você pensa assim, nossa, meningite. Porque a gente pensa que é algo bate grave uma demais, dá angústia, né? conta. Tem isso, né? Tem. A gente sempre acha, pelo menos eu sou assim, eu sempre acho que é o pior das coisas, né? Acho que todas nós, né? Mães, pais, sei lá. E aí, por isso que eu entendo a angústia das mães. Eu até falo, se for algo muito urgente, criança tá com falta de ar, uma coisa que não dá pra você me esperar responder, procuro pronto atendimento. Urgência, a gente não consegue lidar ali pelo telefone, né? E aí, assim que possível, eu tento dar um suporte. Às vezes, converso com o médico plantonista, tento trocar uma ideia. Dependendo, eu vou lá no hospital pra ver como que tá o paciente. Mas a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Assim, porque realmente pode ser que não seja nada, graças a Deus, a maioria dos casos é coisa simples, mas pode ser que seja uma coisa mais grave, né? Então, a gente tem que escutar os pais. E eu sempre falo isso, pai sabe das coisas. Quando eles ficam ali preocupados com determinada coisa, você pode investigar que costuma ter algo ali acontecendo de errado com a criança. E assim, algum caso que já aconteceu com você, de assim, aparentemente ser simples e depois complicou, e você foi prestativa e depois como profissional tudo foi resolvido e você ficou satisfeita? Porque vocês têm inúmeros casos para contar de consultório, né, Leandro? Não, já sim, ó. Quando eu fazia residência, eu dava plantão no hospital pediátrico lá em Uberaba, pra ganhar um dinheirinho extra. E pra aprender também, né? E pra aprender muito no também, plantão. É assim. maravilhoso, é uma escola. Lá a gente ficava em 5 colegas pediatras, então era até uma forma ali de eu aprender, qualquer coisa a gente tirava uma dúvida com o colega. E aconteceu um caso, assim, não foi comigo, mas eu presenciei. É uma criança que chegou com vômito e febre, que é uma, assim, coisa comum em criança, né? E... assim, a gente medicou, o médico que estava lá medicou, mandou para casa, porque até aparentemente tinha resolvido. E aí, o paciente na madrugada voltou. E aí, a gente via que a mãe estava angustiada, falando que a criança não estava bem. E aí, a gente deixou a criança de observação e realmente, aí ela evoluiu a gente fala com quadro de meningite meningocócica. Que aí apareceu as lesões, que é um quadro, assim, muito grave na pediatria. Então, a gente tem que, assim, dar atenção para a mãe. A mãe, você via que ela estava incomodada, que via que o filho não estava bem. E aí, graças a Deus, a gente deixou a criança de observação e começou a aparecer as manchas e a gente já conseguiu transferir para um hospital com mais recursos e a criança tá viva. Ai, que bom. Nossa, amém. Mas ficou, assim, muito grave. Ficou, tipo, mais de mês na UTI pediátrica, mas graças a Deus teve um desfecho positivo. Então, a gente tem que prestar muita atenção, assim, na queixa dos pais, na angústia dos pais, que por mais que a gente olha, acho que não vai ser nada grave. Eu sempre
eu falo que eu escuto os pais. Se o pai tá angustiado, eu tento dar uma atenção maior, sabe? E investigar, né? Porque o pai sempre traz uma informação que pode acrescentar. Verdade. Às vezes você acha que não é nada, mas aí você vê que o pai tá muito angustiado, investiga, pede um exame pra ver se realmente não é nada demais, ou se pode ter alguma coisa por trás. Então é importante essa a gente fala escuta, né? Escuta. Isso. Teve um caso lá na Santa Casa que a doutora acompanhou comigo, de uma criancinha que fez um apendicite. Não sei se você vai lembrar desse caso. Depois fez uma estomatite herpética feia, demais. né? E que ela me chamou, que a gente discutiu e a gente ficou angustiado com a criancinha. Porque não era um caso que levaria a criança a uma complicação mais severa, mas a criança estava muito doentinha, né? E aí a doutora foi acompanhando, a gente foi ajustando os remédios. O menininho saiu tão bonitinho da enfermaria. Deu tudo certo. Deu tudo certo, foi tão gostoso aquele caso, assim. Você vê que a gente, né, trocar ideia, conversar e a coisa E a gente flui, vê que o nosso trabalho dá certo, assim, né? Quando você conversa, troca uma ideia com um colega, passa a medicação correta, você fica muito satisfeito quando você vê que teve uma melhora importante do paciente. Ouvindo vocês dois falarem assim, e colocando na condição de paciente que eu sou, é a humanização, né? Isso de vocês é a humanização. Eu acho isso muito legal. É o mais gostoso da profissão, não é, doutora? Assim, de ver os pacientes melhorando, assim, a gente quer isso, né? A gente fica feliz, é o mais gratificante, né, da profissão, quando você vê que o seu trabalho tá surtindo efeito, que a criança tá melhorando. Na pediatria, principalmente, criança, no geral, melhora muito rápido. Então, eles chegam muito prostradinho, desanimado, sem interna. No outro dia, você tá derrubando o hospital. Graças é bom demais, a Deus. Né? Aí é gratificante, você vê que o seu trabalho surtiu efeito, né? Então, você conseguir ajudar dessa forma é muito bacana. Tem uma frase que eu ouvi de uma avó uma vez, ela falou assim, não, criança é bom quando você tem que puxar pra trás. Quando você tem que empurrar, alguma coisa tá acontecendo. E eu quase fui pediatra, viu? Ó, você que tem todo tipo, quase fui pediatra. Assim, eu fiquei muito dividida entre infectologia e pediatria durante a graduação, mas a infecto já tava me chamando há mais tempo. Puxando. Acabou me puxando, mas eu adoro criança. Assim, eu adoro ver criança brincando, saudável, correndo. Eu acho lindo criança. Agora, doutora Graciele Abadia, é uma reclamação comum dos médicos e das pessoas que trabalham na área da saúde. O paciente muitas vezes chegar com, assim, muitas informações de internet, achando que já sabe o que é o quadro. O diagnóstico, né? O diagnóstico. E no seu caso, que são crianças, como é que você lida com isso? Isso acontece na sua prática? Acontece demais. Aí é conversando, explicando para a família que não é bem assim, que nem tudo que fala lá na internet é realmente verídico, né? Então tem que ter essa troca com a família para tentar esclarecer. Mas realmente hoje está cada vez mais comum. Principalmente relacionada aos distúrbios do neurodesenvolvimento. Hoje cada vez está tendo uma procura muito grande. Às vezes a criança só está sendo criança e aí a mãe já quer um diagnóstico, quer uma medicação. Então, assim, é mais na base da conversa para tentar convencer a família que nem sempre tudo é patológico, né? Às vezes a criança está sendo Isso, às vezes a criança está sendo criança. Criança, no geral, elas são curiosas, são inquietas, elas estão descobrindo o mundo. Então, isso faz parte da criança. É difícil você achar uma criança que fica sentadinha o tempo inteiro. Criança não é assim, elas têm energia de sobra, né? Então, no geral, elas são inquietas mesmo. E hoje em dia a gente vê no consultório uma procura muito grande, assim, às vezes de pais querendo um diagnóstico, querendo uma medicação para a criança ficar ali mais contida. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes não tem nenhum diagnóstico por trás, às vezes é só a criança sendo criança. E aí, hoje em dia, eu vejo que está tendo muitos esses diagnósticos, aí eu fico sempre na dúvida, será que está tendo esse tanto de caso mesmo? Será que está tendo uma hipervalorização das queixas dos pais, né? A gente tem que tomar muito cuidado para dar um diagnóstico como esse. Doutora, e aproveitando a sua fala, queria te perguntar, assim, o que é uma criança levada e birrenta ou, de fato, um transtorno? Por exemplo, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, Isso. Né? Qual que é a diferença, assim? O pai e a mãe que tá escutando a gente agora na rádio, tá escutando aí na internet, qual é a diferença entre uma criança levada e uma criança que tem realmente um transtorno?
Bom, a birra é super comum na infância. Normalmente ela acontece ali na primeira infância, entre 1 e 4 anos de idade. E são, assim, explosões emocionais. O cérebro da criança é imaturo. Então, a criança tem dificuldade em lidar com frustrações, às vezes com cansaço, e ela acaba agindo daquela forma. Então, a birra é normal. Quanto que a gente tem que pensar que pode ser alguma coisa a mais, como transtorno opositor desafiador? Normalmente, no transtorno opositor desafiador, as birras são em exagero, sabe? É uma irritabilidade extrema, às vezes sem motivo aparente. E a criança também demonstra comportamentos de oposição, principalmente ali com os cuidadores, com os pais. É aquela criança que fica sempre desafiando os pais, que tem uma dificuldade, assim, em seguir regras, ou tem dificuldade, às vezes, de aceitar que está errado e voltar atrás. Então, você vê que tem alguma coisa a mais, né? E isso acaba gerando ali, que a birra acontece, mas depois volta ao normal ali o ambiente. E quando já é um transtorno, você vê que abala a estrutura ali familiar, o convívio com os familiares. Então, você vê que tem uma coisa a mais. Então, normalmente é um quadro muito, assim, exacerbado e, às vezes, sem motivo aparente, assim, né? Às vezes, sem motivo que justifique aquele comportamento. E tem também esse lado ali de oposição, de ficar batendo de frente com os pais, de dificuldade para seguir regra. E aí, nesse caso, a gente pensa que pode ter um transtorno ali por trás disso. E quando a gente fala de transtorno opositor, né? Isso tem um impacto muito grande na escolarização da criança, Com certeza. Né? Como é que a gente tem que ficar atento com as queixas da escola, né? A escola ligou para o pai e para a mãe, como é que tem que lidar com isso? Porque uma coisa que a gente escuta muito dos professores é que hoje eles não podem ligar para os pais e reclamar dos filhos, né? Que os filhos estão sempre com a razão, né? Essa é uma queixa muito comum entre os professores. Então, eu sempre gosto, eu falo assim, os diagnósticos de transtorno do neurodesenvolvimento, é difícil a gente fazer um diagnóstico desse numa primeira consulta. Porque ali você mais vai escutar os pais, é difícil você conseguir analisar em 1 hora o comportamento da criança. Então, eu sempre peço ajuda para a escola. Eu acho que a escola é um ambiente que a criança passa grande parte do dia. Então, as professoras realmente têm um contato ali mais próximo, elas conseguem observar o comportamento da criança, se pode ter alguma coisa além do comportamento de criança mesmo, né? Se pode ter, às vezes, uma agitação, uma inquietação muito grande, que atrapalha a criança a prestar atenção, e com isso atrapalha a questão do aprendizado escolar. Então, eu sempre peço um relatório escolar da escola, relatando como que é o comportamento daquela criança no ambiente escolar, se é uma criança muito inquieta, que não para quieta na cadeira, que não consegue prestar atenção, como que está a questão do aprendizado, se é uma criança que tem dificuldade para aprender, e como que é o relacionamento ali da criança com os colegas. Então, eu sempre valorizo muito o que a escola fala, e aí a gente tenta associar o que a escola fala com o que os pais comentam com a gente também, como que é a criança em casa. O psicólogo, a meu ver, ajuda muito também a gente a dar um diagnóstico como esse, que ali durante a sessão de psicoterapia, o psicólogo vai tentar prestar atenção ali se realmente a criança não consegue focar, e vai ajudar na questão do tratamento também, né? A traçar metas ali para a criança tentar focar mais, a lidar melhor com as emoções. Então, eu falo que é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem que ter a ajuda ali de vários profissionais para a gente conseguir fazer um diagnóstico correto e depois, futuramente, um tratamento adequado para essa criança. Então, assim, super importante o que a escola diz pra gente. Eu sempre gosto de ler os relatórios escolares para ver como que é o comportamento daquela criança no ambiente escolar. Doutora Graciele Abadia, falando do TOD, né, que é o transtorno desafiador opositor, e você já explicou que, por exemplo, um sinal seria uma birra intensa, diferente das birras normais de crianças. O TOD, ele acomete mais meninos ou meninas, ou é indiferente? Normalmente não tem uma preferência por sexo, não. O que eu vejo, assim, na prática é que são crianças maiores. Então, é até uma forma de a gente conseguir que idade, assim, por exemplo? Diferenciar. Pode manifestar na primeira infância, mas normalmente é ali o que a gente vê mais ali na segunda infância, criança acima dos 5 anos, adolescentes é muito comum a gente ver isso aí também.
Então, é até uma forma de ajudar a gente a diferenciar a birra, que normalmente é em criança menorzinha, pela imaturidade cerebral, né? E aí o TOD normalmente é em criança maior, que você vê que tá tendo ali um confronto. E aí seria mais isso, assim, a questão de... Então é indiferente, a questão de menino ou menina. Normalmente não tem preferência assim, não. O que eu vejo mais é que costuma ser em criança mais velha e a birra é mais em criança menor. Então isso ajuda também a gente a diferenciar. Doutora Graciele, e existe uma dica para os pais lidar com a birra normal? Porque assim, as crianças vão fazer birra. Isso, Qual que é a dica da pediatria para lidar no momento da birra? O que a gente tem que fazer? Porque na nossa geração, a geração anterior, ou a gente ficava de castigo ou levava umas palmadas, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Ou então tinha que engolir o choro, né? Verdade. Tinha que engolir o choro. E Minha geração tinha que engolir o choro. Como que hoje, assim, a pediatria enxerga? O que deve ser feito com a criança no momento da birra? Ela tá explodindo ali. No momento da birra, assim, o principal é a gente manter a paciência. A gente é o exemplo. Então, se a gente entra ali na onda da criança, perde a paciência, a tendência é a crise da birra piorar. Então, a gente tem que tentar manter a paciência, tentar validar o sentimento da criança. Às vezes a criança deu birra porque queria comprar determinado objeto. Aí você vai lá e conversa, eu sei que você ficou chateado, porque você queria comprar tal coisa, mas hoje não vai ser possível. Então, assim, valide o sentimento da criança, mas mantenha o limite. Se a gente cede, tipo assim, criança deu birra porque queria comprar um brinquedo tal. Se você compra, a criança vai entender que toda vez que isso acontecer, se ela agir dessa forma, ela vai conseguir o que ela quer. Então, valide o sentimento, tenta entender o lado da criança, mas mantenha o limite, Eu sei que você ficou chateado porque eu não comprei o que você queria, mas é porque hoje, infelizmente, eu não consigo, a mamãe tá sem dinheiro, hoje não é dia de comprar tal coisa, então é importante você manter o limite. Então, validar o sentimento, manter o limite, ter paciência com a criança, na hora ali da crise, tá? A birra não é hora de você tentar ensinar a criança. A criança, ela tá assim com o cérebro a mil, ela não vai compreender na hora ali da birra. Então, é importante você esperar a criança acalmar. Quando a criança estiver bem, aí sim, você fala, aquele comportamento que você teve não foi bacana. Nem sempre a mamãe vai conseguir comprar o que você quer, tem a hora certa. Uma dica importante também, às vezes você tá no supermercado, tá todo mundo te olhando, é você tentar desviar o foco. Tenta chamar a atenção da criança para uma outra coisa, para ver se ela distrai, né, e muda ali o foco. Então, é mais essas estratégias mesmo. Mas o principal é paciência. Eu falo assim, eu tenho uma menininha de 2 anos, ela tá no auge da birra. Ela se joga no chão, chora. E aí, você tenta, deixa ela se expressar emocionalmente. Depois você acolhe, fala que não pode ser daquela forma. E aí, com o tempo, a criança vai entendendo. E as pessoas que estão em volta também têm que ter essa empatia de entender que o pai e a mãe tá passando por um momento de birra. Porque coisas que eu já vi, assim, birra no supermercado. Aí tem uma criança dando birra. Aí o pai e a mãe às vezes tá lá com a paciência, esperando a criança se acalmar e todo mundo. Na minha época eu dava uma palmada, na minha época não sei o quê. Na minha época não sei o quê. Gente, deixa o pai e a mãe lidar com a criança deles, né? Assim, é o momento da criança se expressar, né? Assim. Infelizmente tem muito julgamento. E acaba gerando uma ansiedade nos pais, porque tá todo mundo olhando, te julgando. E a gente tem que entender que a birra é normal, faz parte do amadurecimento da criança. Então a gente não pode julgar, a gente tem que tentar ajudar os pais ali, né? Você não é menos pai ou menos mãe porque seu filho tá dando birra. Isso faz parte do amadurecimento da criança. Então, é tentar entender os pais e até acolher ali, conseguir dar uma ajudinha, né? E a criança se acalma com o tempo. Com o tempo passa a explosão ali emocional, né? Eu sei que tem agressões contra crianças, mas assim, eu vejo também os pais preocupados, às vezes, quando a criança dá uma crise de choro perto de pessoas, no ambiente coletivo, todo mundo já fica assim, os pais ficam receosos de a gente achar que eles estão cometendo até algum crime com a criança ali. Recentemente aconteceu um episódio que foi engraçado, assim, o pai e a mãe passaram um aperto perto de mim, a gente tava no avião,
Era 12 horas de voo, e uma criança que fala errado, 2 aninhos, alguma coisa assim. E 12 horas a mãe ia ter que conter aquela criança ali. E ele começou a falar assim, quando ela colocou o cinto nele: socorro, eu tô preso, me solta daqui. Oh, meu Deus. Então, assim, eu comecei a rir, mas eu pensei assim: oh, meu Deus, aí né, a gente apela pra espiritualidade. 12 horas. Proteja essa criança 12 horas. E a mãe, com a maior paciência do mundo, falando baixinho com a criança: não, você não pode, tem que colocar o cinto. A tia, que era a aeromoça que tava vindo, pediu pra colocar em você e tal, mas foram umas 3 vezes. E ele chorava, e chorava, e chorava. E nessa hora eu pensei o seguinte: dava vontade de levantar e ir lá até acolher a criança e ajudar a mãe, mas é estranho, né? Então eu vejo que o papel da gente, eu quero sua opinião como médica, é não julgar, é prestar atenção se tiver acontecendo algum excesso, mas principalmente não julgar, né? Verdade, assim, é uma fase difícil, né, que a gente tem que ter muita paciência para lidar, e quando a gente vê que ao redor o pessoal não compreende, tá julgando, isso acaba deixando os pais mais tristes, às vezes com um pensamento que pode estar fazendo alguma coisa errada, que não está sendo um bom pai e uma boa mãe. Então o nosso papel é tentar não julgar, a gente compreender que aquilo ali é um comportamento normal da criança e tentar acolher de certa forma, né, ajudar os pais ali a lidar, a criança, isso, assim, distrair, né, a criança. E, doutora, quando a birra acontece fora da alçada do pai e da mãe? Porque, por exemplo, muitas mães, muitos pais deixam as crianças com os avós, ou com a tia, ou com um cuidador, também, ou com a babá. Como que essas pessoas devem lidar com a birra? Do mesmo jeito que os pais? Assim, esperar acalmar, conversar? Como que é? Não, e é assim, as mesmas dicas que eu dei para os pais, vale para os outros cuidadores também. É tentar não perder a paciência, manter a calma, deixar a criança ali expressar a sua contrariedade, depois tentar acolher, tentar compreender o sentimento da criança, né? Mas não deixar de estabelecer ali os limites. Que o que acontece muito é que os avós ali querem sempre agradar, né? Tô indo pra esse caminho, penso eu, né? Aí o que acontece? Quando você cede a birra da criança, a tendência é a criança dar cada vez mais birra, porque ela conseguiu o que ela queria. Então é importante, assim, reforçar isso com os avós, que eles não veem maldade, assim, nesse comportamento, assim, de querer agradar a criança, né? Só que isso aí pode estar influenciando ali na personalidade, incentivar mais as birras, porque aí vai conseguir o que ele quer. Então é tentar convencer aí com os avós, com os outros cuidadores e alinhar ali quando isso acontecer. Alinhar uma linha ali de cuidado, assim, né? Mas o principal é manter a calma. Não entrar ali na onda da criança, não brigar com a criança, que a tendência é só a birra piorar. Doutora, e falando para os pais em relação à criação das crianças, quando a criança comete um excesso e a gente precisa colocá-la no cantinho do pensamento ou algum castigo, com qual idade que a gente pode usar esse recurso e como a gente deve aplicar esse recurso? Normalmente, assim, eu sou a favor da conversa, né? Nem sempre precisa pôr ele no cantinho do pensamento, mas é sempre importante, depois de um comportamento inadequado, você espera passar, e aí você chega a criança, conversa que não foi bacana, tenta estabelecer ali os limites, mas eu sou contra o fato ali da punição, sabe? Então, acho que é mais na base da conversa mesmo. Então, o diálogo é o principal. É o principal. O recurso pedagógico é o diálogo. Isso. A meu ver, sim. Doutora, com relação àquelas doenças que apavoram a gente, mãe, né? Eu ouço muito falar, tem até pais que evitam colocar as crianças muito novinhas na escola, com medo do pé, mão e boca, né? Das doenças, as inflamações, as infecções ali que surgem da coletividade da criança. O que tem de novo sobre essas doenças? O que preocupa muito? Qual que é o seu aconselhamento nesse sentido? O que eu sempre falo no consultório? Se a criança é muito pequenininha e você tem a oportunidade de ficar com essa criança em casa, é sempre o melhor. Não que escola seja ruim. Pelo contrário, quando a criança entra na escola, isso ajuda muito no crescimento ali, no desenvolvimento da criança. Eu já vi relatos, assim, de criança que às vezes tinha dificuldade para comer em casa e chega na escolinha, vê os colegas se alimentando e passa a comer melhor. Criança melhora a questão da fala. Só que tem o porém, que a criança adoece mais. Então, eu sempre falo assim que se a gente conseguir não mandar a criança muito novinha para a escola, é o ideal.
Porque querendo ou não, ali a criança tem contato com outras crianças, né? E sempre tem uma que vai estar doentinha, então vai ter contato com seu filho vai aumentar a chance de desenvolver alguma infecção. Então, a meu ver, esse é o caminho, assim. Se não for possível você ter que mandar para a escola, o que eu acho bacana também? Criança chegou da escola, dá um banho caprichado, faz uma lavagem nasal. Isso diminui a chance de alguma infecção evoluir. Esses cuidados de higiene, né, de lavagem nasal. E assim, ensinar a criança a higiene das mãos, a não compartilhar ali, às vezes, os alimentos, que pode ser uma forma de contaminação. Então, se não for possível não mandar para a creche, a criança muito novinha, tenta manter esses hábitos de higiene todo dia. A criança chegou da escola, já dá um banho caprichado, orienta a criança nos quesitos aí de higiene das mãos para diminuir a chance de alguma infecção. Mas seria mais nesse sentido mesmo. Escola é muito bom, só que a criança adoece muito. Mas tem gente que pensa o contrário também, né? Já expor a criança desde novinha é melhor porque a criança fortalece a imunidade. Isso é lenda ou isso tem um fundo de verdade? Olha, assim, querendo ou não, a criança, quando ela passa a ter contatos ali com mais vírus, bactérias, de certa forma, com o tempo ela vai adquirindo uma certa imunidade, sim. Só que isso não precisa ser na criança muito novinha, né? A gente pode deixar pra expor a criança... Até 3 anos, que você fala muito novinha? Isso, assim, se conseguir até os 3 aninhos, eu acho bacana. E assim, uma coisa que é muito, que acontece com frequência é a criança que tem irmãos, aí um irmão vai pra creche. Isso, aí leva tudo pros outros irmãos. Isso também é uma coisa muito comum, né, Acontece doutora? demais. Quando tem um irmão mais velho em casa, a chance ali da criança adoecer com mais frequência é normal, porque acaba trazendo ali as infecções pra dentro de casa, né? E os próprios pais acabam adoecendo. Eu sempre falo que família unida adoece unida. É muito comum, né? Chegar no consultório, o pai, a mãe, os 2 filhos, todo mundo virose, gripado. né? Todo mundo gripadinho, né? Não tem como fugir Mas faz disso, parte, né? A gente não consegue viver numa bolha, né? Se a gente pudesse. Mas, infelizmente, esse contato, essa troca de infecções acontece. Não tem como a gente evitar tudo, né? Mas com medidas de higiene a gente consegue dar uma controlada. E tem a questão das vacinas, né, doutora? Que ajuda demais. A gente viveu um momento no Brasil assim, de muita negação das vacinas, né? O Brasil já tinha erradicado pólio há muitos anos. A gente entrou em área de risco porque a taxa de vacinação caiu muito depois da pandemia, né? Vacina é a forma mais eficaz que a gente tem de prevenir doenças. Então, eu sempre reforço isso no consultório. Eu checo, vejo se o cartãozinho tá em dia. A gente tem umas vacinas na rede privada que são mais completas, que acabam dando uma proteção extra. Então, eu sempre oriento que tenha essas vacinas, que seria uma forma de proteger mais a criança. Então, é super importante, né? Eu falo assim, a vacina é a forma mais eficaz atualmente, hoje, que a gente tem de prevenção de doenças. Às vezes, os pais chegam querendo medicação ali para aumentar a imunidade. E esses tipos de medicação é muito controversa, assim, não tem uma comprovação assim, científica que realmente vai aumentar a imunidade e a criança não vai adoecer. As vacinas não, já tem estudos por trás que realmente ajudam a prevenir doenças. Então, eu sempre foco ali nas vacinas, oriento pagar aquelas vacinas mais completinhas, que aí, de certa forma, a criança tá mais protegida, né? Doutora Graciele Abadia, mas ainda tem pai que chega, assim, com resistência à vacina? Tem muitos pais, né? Principalmente em relação à vacina do Covid. Tem um tabu muito grande, assim, que a vacina, a pessoa vai vacinar e vai desenvolver doenças no futuro. Então, nosso papel é até tirar esse mito da cabeça dos pais e incentivar. Então, realmente ainda tem muita resistência. Eu vejo muitos pais, assim, resistentes em relação à vacina. Principalmente a do Covid, que é uma vacina mais nova, que aí eles falam que foi uma vacina que foi feita muito rápida, que não tem comprovação científica, e não tem nada disso, né? Tem muito estudo por trás. Então, nosso papel como profissional da saúde é tentar tirar esse mito da cabeça dos pais e incentivar a vacinação. E é nova, mas já tem 5 anos, né? Não é tão nova assim, já não tá né? tão nova. Eu sempre falo isso com os pacientes. Olha, gente, assim, parece que o tempo tá passando muito rápido, mas nós já saímos da pandemia tem 5 anos, né? Já vamos entrar para 6 anos ano que vem.
Então, e uma outra coisa que eu faço, que me ajuda muito, eu tenho meu cartão de vacina, fica no consultório. Isso é O meu cartão. Aí a pessoa, posso tomar essa vacina e tal? Eu falo assim, eu já tomei, já tá aqui no meu braço. Já tô protegida, eu tô né? protegido. Eu tenho que tomar vacina de gripe todo ano? Aí tem a questão da vacina da gripe também, que eu não sei na pediatria, mas pros adultos, tem muito adulto que tem medo de tomar a vacina da gripe. A da gripe também Porque tem uma fica certa gripado. resistência. Eu tomo a vacina da gripe e eu fico gripado. Aí eu sempre explico, olha, ficar resfriado é comum, porque a vacina da gripe, ela não vai te proteger contra o resfriado comum. Mas a vacina ela vai te proteger contra o H1N1, H3N5, que são gripes muito graves, que podem levar a UTI, a óbito, né? Então, assim, aí eu falo, a minha já tá no braço. Chegou a vacina, eu já vou e corro e já tomo a minha vacina. Né? Então, eu acho que você deveria fazer isso também, porque eu não ia te indicar uma coisa que eu não tomo. Aí o meu cartão fica lá. Se você quiser ver meu cartão, eu abro meu cartão assim, pro paciente, olha aqui. Eu sou praticamente o Zé Gotinha. Aí eles ficam mais tranquilos, a maioria muda de ideia e toma. Agora, uma outra vacina que chegou pra valer agora, doutor, eu queria que você comentasse, é a vacina contra o vírus sincicial, né, da bronquiolite, né, que é uma novidade que já está no SUS. Verdade. E eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, doutora. Funciona mesmo? O que é bronquiolite? Como que é essa história dessa vacina? Gente, funciona demais. Foi um avanço muito grande para a saúde do SUS, né? A incorporação dessa vacina no calendário. É uma vacina extremamente cara, né? Que poucas pessoas teriam oportunidade de pagar, se fosse o caso, e agora a gente tem disponível no SUS. A bronquiolite, a gente fala que é uma infecção das vias aéreas inferiores, muito comum em bebezinhos até 6 meses, mas pode dar até em crianças de 2 anos. Mas assim, o que a gente fica com medo é quando a criança, ali nos primeiros 6 meses, que tem uma chance maior de complicação. É uma doença que se pega por contato de gotículas, né? Então, às vezes, alguém tosse perto da criança, ou às vezes tem um adulto gripado, e no adulto não evolui para bronquiolite, né? Não existe adulto com bronquiolite, mas uma simples gripe num adulto, para uma criança, pode dar um quadro mais grave, evoluir para um quadro de bronquiolite. Então, bebezinhos, evitar contato com muita gente, evitar locais assim com muita aglomeração de pessoas. Eu sempre falo para as mães que levam os bebezinhos lá para constar comigo, para evitar a visita. Só as que não tiver jeito mesmo, e se chegar na sua casa, pede para lavar as mãos, passa um álcool, põe uma máscara. Porque às vezes o adulto ali tá sintomático, mas acaba transmitindo alguma coisa pro bebezinho que ainda não tem uma imunidade formada, né? Que a imunidade ali tá em processamento. Então, assim, a higiene é muito importante. A vacina agora veio para ajudar a gente nessa questão de aumentar a proteção. Então, a indicação da vacina é para todos os bebezinhos que nascerem a partir de agora até 1 aninho vão conseguir vacinar. E para os bebezinhos que nasceram do ano passado, de setembro até agora, então bebezinhos que ainda não têm 6 meses completos, tem a indicação da vacinação também. Então, eu sempre falo, se seu filho está nessa faixa etária, é prematuro, porque normalmente a gente não está liberado para todo mundo ainda, infelizmente. Normalmente o foco é prematuro e paciente que tem alguma comorbidade mais séria, né? Uma doença cardíaca. Então, bebezinhos prematuros que nasceram ali a partir de setembro, que ainda não tem 6 meses completos, têm direito à vacina. E a partir de agora, todo bebezinho prematuro que nasce já tem a vacina garantida. Né? E é feito lá na Santa Casa, é um orgulho para nós. Pois então assim, já nasceu prematuro, já sai vacinado. Então, isso é um ganho muito grande. E protege bastante, né? Então, é um reforço. As gestantes também de tomarem a vacina. Quando tiver na 37ª, né? 37 semanas de gestação, elas já tomam a vacina para uma dúvida comum, assim. Não passar pro bebê, né? Bronquiolite. A bronquiolite. A gestante também toma vacina? Toma, opa. Foi incorporada também no SUS e uma dúvida comum no consultório. Muita mãe chega falando, nossa, mas eu tomei na gravidez, meu filho precisa vacinar essa? Precisa, é um reforço extra. Não é porque você foi vacinado na gravidez que seu filho não vai precisar tomar a vacina da bronquiolite, então acaba sendo um reforço extra. Então não tem problema a mãe ter sido vacinada e a criança vacinar depois. Agora, qual a opinião de vocês? Porque eu não me lembro, há 10 anos atrás, da gente falar tanto de bronquiolite. O que mudou de lá para cá? Ou realmente não se falava, mas ela já existia? Por que isso? A meu ver, assim, eu não sei se o Leandro vai
concordar, a meu ver, sempre existiu, né? Só que não, assim, às vezes não tinha um estudo sobre a doença, não se conhecia tanto sobre esse quadro de bronquiolite. Não tinha diagnóstico. Não tinha diagnóstico. Hoje a gente faz o teste em 2 minutos. Tem laboratório aqui em Patrocínio que fica pronto assim, ó. A gente detecta o vírus bem rápido. Então, acho que era mais desconhecimento em relação à doença, porque, a meu ver, sempre existiu, né? Só que agora, como a gente tem mais conhecimento, a gente acaba falando mais, acaba a doença ficando mais conhecida e mais falada. Mas as criancinhas internavam com uma pneumonia. E de fato é uma pneumonia, mas é uma pneumonia por um vírus, né? E na época da faculdade era um terror, assim. Era. Na época, a gente eu falo que é o terror da pediatria. A gente saía correndo porque assim, sabia que podia evoluir muito mal. Verdade. E hoje, graças a Deus, a gente tem um monte de recursos para tratar esses bebês, para prevenir com as mães. Gente, mãe tomar a vacina da bronquiolite de graça no SUS. Então, e passar um anticorpo pro bebê é lindo demais. Criança já nascer protegida, né? É um ganho muito grande. E eu ouvi vocês falarem, quando eu era criança, eu tive pleurite, né? Pensa isso há 50 anos atrás, pleurite. O que foi? Assim, eu falo que a minha mãe fala que foi Deus que me salvou, porque não tinha tanto recurso da medicina. Verdade. Né? Ó, tá entregando a idade. Vamos dar um intervalinho? Vamos dar um intervalo que a gente tem um monte de perguntas das nossas ouvintes. Nossa, vocês vão falando, as perguntas vão borbulhando aqui. Não é um bate-papo? É um bate-papo. E a doutora, ela poderia ser professora também, se ela quisesse, né? Você tem toda habilidade, assim, pra lidar, pra educar. Isso é muito bacana. A gente, aliás, né? Você educa, né? Sendo médica, você educa também. A gente volta em um minuto. Na Módulo FM, Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho. Voltamos com o nosso Café com Saúde, hoje conversando com uma pediatra, né? Um assunto que interessa a todos nós, porque a gente já teve filho, eu penso em ter, eu tenho amigo que tem, vai ser avô, avó, vai ser pai e mãe, então é um assunto muito relevante. Leandro, nosso Café com Saúde tem o apoio do Café Ney. Tá tomando um cafezinho, Leandro? Gente, esse café do Ney é simplesmente maravilhoso. Uma delícia. Lá em casa, a gente tá usando café do Ney, acho que eu já te contei isso, né? Sim. E é um café que é bom e barato, você toma ele sem açúcar. Ele tem um preço, 1 quilo de café, se não me engano, tá R$50, não é? Eu não sei até quanto que o Ney vai dar conta desse preço, porque o café tem as suas variações, né? Então, R$50 o quilo. E você pode pedir pelo telefone, ele entrega em casa, não é? Eu disse que Café Ney. O 34, né? 997191606 ou 3099-3429. Café Ney, direto da indústria para a sua casa, porque o Ney trabalha há muitos anos com café, então ele tem competência e propriedade para falar que o café dele é de qualidade, né? E a gente tem também o oferecimento da Associação Médica de Patrocínio. Muito obrigada, Associação Médica, apoiando e informando sobre saúde, que é o nosso propósito aqui no Café com Saúde. Apoiar, informar, tirar dúvidas, criar dúvidas para que os profissionais venham também eliminar essas dúvidas, é prestar uma informação de qualidade, Leandro. Isso mesmo, a Associação Médica sempre presente aqui com Café com Saúde, levando o que há de melhor para os nossos ouvintes, né, Leite? E a você, internauta, ouvinte, eu sempre não me canso de agradecer. Você fornece pra gente o que há de mais relevante, que é a atenção, né? Muito obrigado. Porque hoje a atenção, ela é disputada. E a gente tenta fazer aqui um conteúdo que leva informação para você. Então, muito obrigada pela sua atenção. Estamos aqui com a doutora Graciele Abadia, que é médica pediatra, trabalha na Santa Casa de Patrocínio e no seu consultório lá no Casa Branca Saúde, Isso, né? trabalho no SUS também. Trabalha no SUS? Trabalho. Ó, SUS, Santa Casa, médica nas completa. UBSs, eu vou em três PSFs. Eu fico pensando que você tem todo tipo de caso para lidar, a formação vai ficando cada vez mais completa, né? Verdade. A gente Muito tem uma bom. variedade muito grande aí. Muito obrigado por ter vindo, né, ao nosso programa, doutora. E agora, nesse segundo bloco, eu sempre abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, né, e pego as perguntas dos nossos ouvintes, né, que passam aqui. Eu sempre pergunto o nome, qual que é a idade do ouvinte, eu bato um papo no Instagram com eles também. A Carla, que tem 29 anos, perguntou o seguinte: doutora, meu filho tem 3 anos e ainda fala pouco e parece viver no mundo dele. Isso pode ser autismo ou é normal nessa idade? Olha, pode ser autismo sim. Quais são as características do autismo? A gente tem basicamente 2 áreas centrais que são afetadas, né? São elas a parte da comunicação e interação social e a parte de comportamento. Então, se é uma criança
que às vezes tem um atraso na fala ou tem uma comunicação não verbal. O que seria isso? Aquela criança que te puxa pelo braço, fica apontando as coisas, ela não consegue falar, mas demonstra com gestos. Então, se é uma criança que tem esse tipo de comportamento ou que tem um atraso na fala, e uma criança assim que não gosta de estar perto de outras crianças, que tende ali ao isolamento social, é uma das características de autismo, sim. Eu não estou falando que essa criança tem autismo, mas essa criança tem que ser avaliada, porque pode ser que tenha alguma coisa a mais. Uma criança de 3 anos, o que a gente espera em relação à fala? Que já fala uma variedade grande de palavras, que consegue formar frases maiores. Criança dessa idade conta história. Então, se é uma criança que fala muito pouco, aí ela precisa ser investigada, sim. Brinca com outras crianças, interage. Normalmente, criança, é uma pergunta que eu sempre faço no consultório. Seu filho gosta de estar perto de outras crianças? Que, no geral, criança gosta de criança. Então, elas gostam de estar perto ali, de interagir. Então, quando é uma criança que não gosta muito, que tende a ficar ali mais isolada, a gente tem que prestar atenção nesse comportamento. E os pais também, qual que é a sua opinião, assim, eles devem conversar bastante com a criança, porque não é fácil. Você tem que ter atenção, conversar, procurar extrair da criança informações, porque, por exemplo, eu tenho mania de pegar bebezinho e começar a conversar com o bebê. Eu tenho um vizinhozinho lindo, o Matias, ele tem 6 meses, e eu fico conversando. Como eles olham pra boca da gente? Verdade. Eles prestam atenção na boca da gente o tempo todo. E eu sempre fico conversando, pronunciando as palavras bem assim, brincando, né? Fala mamãe, brincando. Isso é legal? Super importante. Criança tem que ser estimulada. Porque a criança, assim, ela nasce um livro em branco, né? Então, ela precisa de estímulo para desenvolver bem. E hoje, uma coisa que a gente vê que tem prejudicado muito o desenvolvimento é o excesso de tela, né? Criança que tá ali de frente a uma televisão, a um celular, ela deixa de estabelecer diálogo, de interagir com as pessoas ali ao seu redor. O excesso de tela prejudica a produção de melatonina, então vai interferir ali no sono da criança. Criança que não dorme bem, o desenvolvimento fica prejudicado. Eu falo assim, tela só tem prejuízo, né? A gente tem que tentar evitar. Então, igual esse pacientinho que a mãe tem essa dúvida, uma coisa importante que a gente tem que questionar durante a consulta é uma criança que dorme bem, para estar desenvolvendo bem, é uma criança que fica muito em frente de telas, porque a criança que fica ali de frente de telas, ela passa a se privar ali da interação social, né? Então, isso pode interferir na questão do desenvolvimento da fala. Então, é importante a gente saber como que é o ambiente que essa criança vive, se é uma criança muito exposta à tela, se os pais têm um diálogo bom com essa criança, se tiram um tempinho ali durante o dia para conversar com a criança, brincar, estabelecer ali um contato. Então, isso é super importante. Então, às vezes pode ser só a criança que está sendo estimulada de forma inadequada e por isso não está desenvolvendo, ou às vezes pode ser que tenha alguma coisa a mais que a gente tem que investigar. Doutora, a pergunta dessa internauta, ouvinte, e aí eu trago uma questão para você. Ela tem um filho de 3 anos e ele tem ainda uma questão de restrição na fala. Uhum. Tem uma intuição da mãe também que deve ser observada? Com certeza. A mãe sabe quando tem alguma coisa de errado com o filho, né? Porque querendo ou não, a gente convive com outras mães, com crianças. Aí, querendo ou não, a gente observa como que é o comportamento. E aí, você vê que tem alguma coisa de errado, né? Então, eu sempre falo, mãe sente quando tem alguma coisa de errado. Então, a gente tem que validar ali a queixa da mãe. E nesse caso, doutora, o primeiro passo seria levar essa criança ao médico pediatra para uma avaliação? Esse é o pontapé inicial, assim, nessa investigação? O pontapé é procurar um atendimento médico, assim, de preferência com um pediatra, né? Ou um neuropediatra. Porque aí a mãe vai relatar o que está acontecendo e a gente vai falar, não, realmente a gente esperava que essa criança estaria falando mais, realmente tem um atraso na fala que a gente tem que investigar. A gente questionar como que é o dia a dia da criança, se a criança vive no celular ou se ela não é exposta a telas. Que aí, quando a criança não é exposta a telas, aí a gente pensa que realmente pode ter alguma coisa. A gente orientar, assim, os pais a comunicarem mais com a criança, estimular, tentar evitar o celular. Então, acho que o pontapé é isso aí.
Aí eu sempre peço um relatório escolar para a escola me relatar como que é o comportamento dessa criança na escola, encaminho para o psicólogo, porque o psicólogo durante a psicoterapia vai conseguir observar certas coisas que às vezes durante a consulta é muito rápida, né? Então às vezes a nossa avaliação fica limitada. A gente vai mais no que os pais comentam com a gente, mas ali durante a terapia, o psicólogo com a criança, ele vai poder testar como que está a concentração da criança, se realmente é uma criança que não estabelece ali uma interação social, que não faz contato visual. Então, isso é super importante. E a doutora Graciele, você tocou num ponto primordial que é uma angústia de todos os pais. Quando é que as crianças podem começar a ter acesso à tela ou quando não podem ter acesso à tela e quanto tempo que as crianças podem ficar com a tela? Assim? Certo. Assim, o ideal é a gente evitar o uso de telas. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma recomendação e tem os horários ali estabelecidos que a criança pode assistir, que seria da seguinte forma, criança de 0 a 2 anos é 0 tela. Então, tela de jeito nenhum. Criança um pouquinho maior, de 2 a 5 anos, aí a gente pode, às vezes, lançar a mão de 1 hora, no máximo, de tela. E sempre importante é que tem que ser uma tela ali com supervisão e a gente tentar escolher, às vezes, conteúdos educativos, às vezes vídeos que não tem assim um estímulo muito grande, porque esses vídeos infantis, o que a gente vê? Que são cenas muito rápidas, tem muito estímulo sonoro e visual, então tentar escolher assim, desenhos mais calmos, que não tem tanto esses estímulos e que tem um fundo educativo por trás. Então, isso é importante. Então, de 2 a 5 anos, no máximo, 1 hora de tela. E criança de 5 a 10 anos, no máximo, de 6 a 10 anos, no máximo, 2 horas de tela por dia. Então, é importante a gente não ultrapassar esse limite e fazer boas escolhas, né? Eu falo assim, que tem desenhos menos piores, né? Que até ajuda, às vezes, a desenvolver a criança. Então, assim, se não for possível a gente não utilizar, aí a gente tem que utilizar com responsabilidade. Com parcimônia. Isso aí. Eu tenho uma filhada de 5 anos, a Laís. Um beijo, Laís, o Dindo te ama. Ela começou, foi como a doutora falou, a Rafaela, que é minha amiga, né, que é médica cirurgiã, ela colocou a tela mais ou menos nesse molde pra Laís, né? E aí um dia eu tava na casa dela, e isso me marcou muito, porque eu não tinha me tocado, assim. Como eu não sou pai, eu não caiu a ficha. Eu coloquei a Marcha e o Urso pra ela assistir no YouTube. A Rafaela tomou a controle da minha mão. Não, esse não. Por quê? É tão bonitinho, é um ursinho, a menininha. É uma menininha que ela fica desafiando as regras, não obedece o urso. É desobediente. Ela é desobediente. Aí eu falei assim, entendi. Não, esse aqui não pode. Ela aí já sabe que não pode, né? Então, assim, a coleguinha dela fez o aniversário da Macho Urso, ela não sabia o que era a Macho Urso, porque ela não deixava, né? E eu achei interessante esse comportamento das mães, eu não sabia disso, né? Essa é uma informação até, que às vezes a pessoa dá o tablet pra criança, dá a tela e a criança fica lá. Por ser bonitinho, né? Infantil, que aí tá liberado. Tá ensinando tudo errado. Toda uma engenharia psicológica por trás desses desenhos. Porque eu falo assim, gente, mas que coisa. Não, tem desenhos que estimulam, assim, a criança a ter mau comportamento. Ficar desobediente. A ser cínico, irônico. Então a gente tem que escolher, assim. Gente, da minha época, o Bob Esponja, ele ensinou uma geração a ser cínica e irônica. Porque o Bob Esponja era o cinismo em pessoa. Verdade. Parece que é um desenho pra adultos, não pra crianças, né? Assim, é divertido pra gente que é adulto. Agora, pra uma criança aprender aquilo ali como verdade é muito complicado, né? Verdade. Porque a pessoa ser cínica e irônica numa maneira bem-humorada, brincalhona, adulta, ok. Mas agora a criança achar que aquilo ali é o comportamento adequado, ideal, né? É errado, né? Verdade. Tá certo. A Juliana tá perguntando assim, doutora Graciele, minha filha faz muita birra quando é contrariada. Chega a gritar e se jogar no chão. Isso é fase ou preciso me preocupar? Como eu falei anteriormente, a birra faz parte do amadurecimento da criança. Então, assim, eu precisaria saber a idade dessa criança para eu saber se ela tá ali na faixa etária que é mais comum às birras. Mas eu acredito que seja um comportamento normal. Ela tem 5 anos, né, que ela falou aí? Minha filha faz... Não falou a idade da criança. Tá. Não falou. Então, assim, a birra é muito comum ali na primeira infância, porque o cérebro
é imaturo. Então, a criança não consegue lidar de forma adequada ali com a frustração. Com o não, né? Com o cansaço, com o não. Normalmente, eles têm dificuldade em aceitar o não. Então, a birra na infância é normal. Aí eu precisaria, assim, de mais informações para saber se realmente está passando do ponto ou se está dentro ali do esperado. Mas eu acredito que tá dentro do normal, sim. Ó, tem uma participação masculina. O Rodrigo, de 38 anos, perguntou assim: tem um menino de 7 anos que não aceita a regra, responde tudo, desafia a gente o tempo inteiro. Isso é um transtorno? Olha, esse caso aí a gente precisaria investigar mais. Pode ser que seja aquele transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem uma irritabilidade extrema, que gosta de se opor aos pais, que tem uma dificuldade em seguir regras. Então, esses sintomas aí que o pai relatou, então pode ser que tenha alguma coisa por trás, sim. Então, a gente tem que investigar, assim, fazer mais perguntas, questionar, para ver se realmente pode ser que seja. Eu pensei, doutora, fazer perguntas. Por exemplo, essa criança usa muita tela? Isso. O que ela tá vendo? Verdade, hoje em dia eu vejo muito neuropediatra fazer isso. Se é uma criança que é muito exposta a telas, primeira coisa é a criança ficar 1 mês sem tela para ela voltar ao comportamento normal, né, sem aquele estímulo, e aí sim a gente conseguir fazer uma avaliação adequada. Que uma criança que usa muita tela pode ficar mais irritada, mais nervosa, às vezes os pais proíbem, a criança fica extremamente nervosa e contraria os pais. Então, a gente tem que avaliar realmente, assim, se tem… todo, né? Um todo. Contexto não também só familiar, né? por esses sintomas aí. Ó. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Fala em tela? Essa aí é a Alexa? Alexa. Não. Alexa, depois. Depois, Alexa. Mas assim, pode ser que seja sim. Então, é uma criança que tem que ser investigada, que tem que ser avaliada. Certo. Aí a gente tem uma pergunta aqui, ó, da Fernanda. Meu filho não consegue prestar atenção na escola e as notas estão caindo. Sim. Pode ser faltas de interesse ou alguma coisa mais séria? Mas a idade, né? Não tem a Não idade, falou. né? Assim, pode ser as duas coisas. Pode ser, às vezes, uma criança que não tá tendo muito estímulo ali para prestar atenção, mas pode ser que tenha, a gente fala, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado a esse quadro. Aí eu precisaria mais de informações. Como que é o comportamento dessa criança na escola? Se é uma criança muito agitada, muito inquieta, que aí de certa forma está atrapalhando a criança a focar, prestar atenção. Eu precisaria saber, tipo assim, dos pais, como que é a criança em casa, se é uma criança que realmente não tem paciência de escutar o que os pais falam, de às vezes assistir uma televisão, que tem criança muito inquieta que às vezes não tem paciência nem de ficar Na tela. Que seria uma coisa ali que prenderia muita atenção, mas tem criança que não consegue. Mas tem que colocar pra praticar esporte. Isso, gasta energia, Gasta energia, né? Isso aí. E se fala muito, doutora, dos tratamentos medicamentosos desses transtornos, né? Do TOD, do TEA, do TDAH. É só remédio, porque normalmente as pessoas vão atrás de um remédio, verdade. né? Assim, eu quero um remédio pra ajudar no né? É só o remédio ou tem mais o que se fazer, assim? Não, tem muita coisa a se fazer. A meu ver, o principal tratamento seria psicoterapia. Hoje em dia a gente tem a terapia comportamental ali, que vai trabalhar essa questão de como as crianças lidam melhor com seus sentimentos, vai traçar ali estratégias para ajudar a criança a focar mais, uma rotina bem estabelecida, uma atividade física, isso tudo pode contribuir para um desenvolvimento melhor. Esporte é muito importante, né, doutora? Esporte é super importante. A medicação, ao meu ver, eu sempre falo assim, é a última coisa. Porque são remédios muito bons, mas são remédios que têm muito efeito colateral. Então, quando que eu pensaria em passar alguma medicação para um TDAH? Seria principalmente naquela criança que não consegue prestar atenção de jeito nenhum e com isso ela está tendo um prejuízo importante no aprendizado. Aí sim, eu acho que a medicação iria ajudar bastante. Porque tem criança que, assim, a professora fala, a gente vê nos relatórios escolares, a criança não para sentada na cadeira. Então, além dela não conseguir aprender, ela ainda atrapalha os colegas ao redor. Então, nesse caso, a gente realmente pensa no tratamento medicamentoso. Mas, em alguns casos, a gente consegue uma certa melhora só com a terapia com o psicólogo.
Então, aí a gente tem que pesar, né? Os sintomas estão muito exacerbados, aí a gente pensa na medicação. Dá pra gente tentar só com a terapia e a gente tenta evitar a medicação porque tem muito efeito colateral, certinho? E a medicação, doutora, é pra sempre? Assim, Não. entrou com remédio, tu vai ter que tomar o remédio sempre? Não. Como que é? Normalmente, igual uma medicação muito conhecida que a gente pode usar no TDAH é a Ritalina. Normalmente a Ritalina a gente usa no período escolar. Criança toma antes de ir para a escola para conseguir prestar atenção. E aí, final de semana, a criança não usa. Período de férias, a criança não usa. É o comportamento do dia a dia, a gente vai tentar trabalhar com a terapia. Doutora Graciele Abadia, a questão do uso de telas. Recentemente eu vi um neuropediatra dizendo assim que fica em pânico quando vê uma criança com um celular na mão. E eu acho que é sempre bom falar, porque você expressou uma frase aqui que tela só atrapalha. E eu achei interessante que você falou, porque as pessoas estão relativizando. Outro dia a gente conversando entre amigos sobre essa questão, o pai falou assim, mas minha filha ficou sem telas o tempo todo, aí um dia com 5, 6 anos foi fazer um trabalhinho na escola e não conseguiu utilizar nada. Uhum. E eu queria uma observação sua, você já falou muito sobre isso, mas eu achei muito relevante. Um neuropediatra conhecido mundialmente falando, eu fico em pânico quando eu vejo uma criança com a tela na mão. Você compactua dessa opinião também, né? Assim, tela prejudica muito o desenvolvimento da criança. É igual eu tinha falado aqui anteriormente, criança quando está de frente a uma tela, ela deixa de estabelecer comunicação, interação social com as outras pessoas ali ao redor, então pode prejudicar o desenvolvimento, a desenvolver ali um atraso na fala, que a criança fica só ouvindo, né, mas não se comunica. Pode interferir no sono, porque o excesso de luz, principalmente a luz azul ali do celular, ela pode afetar a produção de melatonina e com isso a criança desenvolver uma insônia ou ter aquele sono não reparador. Aí a criança que está cansada no dia seguinte, isso vai interferir no seu aprendizado. Pode predispor, a gente fala doenças, né? Criança que está ali de frente a uma tela, ela não está brincando de bola, não está andando de bicicleta, então pode predispor ao sedentarismo e futuramente a criança via desenvolver uma obesidade. E o uso excessivo também de telas pode predispor até a problemas visuais, né? Então, assim, além de predispor a obesidade, ainda pode desencadear ali problemas visuais. Criança também, quando está de frente à tela, tem muitos vídeos. A gente tem que prestar muita atenção no que a criança está assistindo, porque tem vídeos que excitam o cérebro, né? A criança fica em estado de alerta. Vídeos muito rápidos, com muitos barulho, muitas cores. Então, aí a criança fica mais agitada, mais inquieta. Às vezes, tem vídeos que estimulam a criança a ficar mais agressiva. Então, isso pode interferir ali no desenvolvimento da criança. Então, eu sou a favor, assim, da gente tentar evitar o máximo que a gente conseguir. Eu entendo, assim, que essa parte, assim, do celular foi um desenvolvimento muito grande para a sociedade, né? Se a gente saber usar, assim, com parcimônia, então pode ser um objeto que vai ajudar a criança futuramente a fazer pesquisas, mas tem que ser um uso bem regrado, bem controlado. E vigiado, né, E doutora? vigiado. Porque tem muita maldade na internet. Isso é uma coisa importante da gente alertar os pais. Os pais têm que estar em cima, né? Até o Felca virou meio que polêmica aí. Verdade. Porque ele denunciou que muitas crianças estão sendo adultizadas na internet, Verdade. expostas, né? Só para si, eu quero entrar nesse assunto também, mas doutora, nessa mesma entrevista, esse neurocientista disse assim que fica em pânico quando vê o celular na mão da criança, porque a expressão é dele, o celular está derretendo o cérebro das crianças. Isso. Então, assim, a criança deixa de desenvolver, porque fica ali só prestando atenção naquele vídeo. Muitas vezes os vídeos não têm um conteúdo educativo, é só um estímulo para a criança. Para consumismo, né? Para a criança consumir. Eu sempre falo propaganda de brinquedo, né? Eles têm muito isso, reagindo a brinquedo, reagindo a brinquedo, tudo, né? E a tela, gente, a gente fala que ela causa uma certa dependência. Por quê? Ela gera uma sensação de bem-estar ali na criança. A gente fala que tem a liberação da dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. Então, cada vez mais a criança quer assistir. E aí, quando você fala, não, agora não vai assistir mais, que você priva a criança das telas, aí ela dá uma explosão, né? Aí ela fica super irritada, agressiva. Então, isso vai interferindo
Doutora Graciele Abadia, essa questão que vocês estão comentando aí, entra em vigor o ECA Digital, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. Uma questão muito relevante para os pais. Eu já estou vendo várias polêmicas nesse sentido, assim, porque eu vejo que o médico, o professor, né, o educador físico ali, todo mundo que lida com a criança, são pessoas muito importantes para a formação daquela criança. E uma das questões do ECA é evitar a exposição das crianças na internet, inclusive pelos pais, que publicam fotos ingênuas, lindinhas, inocentes, e que essas fotos depois caem aí nas internets profundas aí para o acometimento de crimes. E aí eu queria que você uma fala sua sobre isso, porque você é médica, você é mãe, você é pediatra. Qual que é a sua opinião sobre isso, assim, essa não exposição das crianças na internet? Você vai colocar uma foto da criança que seja para a família ali e tal, que não possa vazar para outras pessoas, né? Infelizmente, assim, hoje em dia a gente tem muita pessoa maldosa, né? Que às vezes vai pegar a foto ali do seu filho, vai modificar pela inteligência artificial e aí vai compartilhar essa foto com pedófilos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu sempre falo, evite postar seu filho na internet. E se for colocar uma fotinha, sempre coloque uma foto mais distante, com mais gente ao redor, para dificultar a questão da modificação da foto. Eu sei que, assim, a gente é apaixonada pelos nossos filhos, a gente quer mostrar para todo mundo como é lindo. Só que a gente tem que tomar esse cuidado, que infelizmente a gente tem muita pessoa maldosa ao nosso redor que vai usar dessa foto bonitinha, vai modificar, vai compartilhar ali com os pedófilos e aí caiu nesse mundo digital, fica difícil a gente conseguir recuperar e manter um controle aí. E nessa mesma publicação que eu vi de uma advogada já explicando sobre as mudanças que o ECA Digital traz, eu vi vários comentários de pais e mães, e depois eu fui visitar os perfis desses pais e mães, eles o tempo todo publicam foto de filhas, assim, já estão ganhando dinheiro com isso, de 5, 6 anos, 4 anos, quer dizer, hoje os pais também precisam passar por uma reeducação, e esses pais criticando demais, mas por que maldade que tem o que eu vou publicar? Essas pessoas, elas não sabem o que pode acontecer. Verdade. Ou se sabem, estão relativizando porque estão tendo lucros também. É um mundo complicado que a gente vive, né, doutora? Então, acho que aí entra o diálogo, né? A gente tem que tentar conscientizar os pais para evitar a exposição dos filhos. Tem gente que realmente ganha dinheiro aí fazendo vídeos de criança, porque tem gente que gosta de assistir. Então, é tentar conscientizar, né? Assim, os pais... E, assim, os pais que usam dos filhos, às vezes, para ganhar dinheiro, a gente tentar colocar na cabeça que isso não é o mais adequado, que tem outras formas de ganhar dinheiro, que isso não é uma forma adequada, né? E é onde entra os vídeos de adultização, crianças dançando, né? E tem gente que gosta de assistir, né? Então, a gente tenta conscientizar. Acho que o diálogo aí é o mais importante. E fica também um recado, doutora, eu queria até saber sua opinião sobre isso, sobre a questão dos adolescentes com acesso a jogos, à internet, da vigilância dos pais. Isso é muito importante, né? A gente vê casos e casos e casos de crianças que ficam expostas, porque nesses jogos é uma terra sem lei, né? A criança convive com adultos nesses jogos, né? Tem até estão tentando controlar, fazer algum controle, mas é difícil, digital né? traz esse controle. Porque criminalização de muitos comportamentos, inclusive das próprias produtoras desses jogos e tal. É um mundo complicado e complexo, mas a legislação tem que acompanhar, porque senão os crimes estão sendo praticados aí e as nossas crianças estão atento, né, Leide? Assim, eu acho que os pais têm que vigiar o que os filhos estão fazendo na internet. Não é questão de privacidade do filho, é uma questão de respeito à proteção do filho, né? E o que acontece? Nesses jogos aí online, tem ali um bate-papo, então é onde tem oportunidade, às vezes, de um pedófilo tentar manter contato com a criança, às vezes marcar um encontro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e ficar ali em cima da criança, né? Vigiando, ver se ela não tá conversando com ninguém ali durante o jogo. Então, assim, o ideal seria a gente tentar evitar, né? Mas se não for possível, pelo menos a gente ficar ali de cima da criança para ver o que ela tá fazendo mesmo. Sabe que eu já cheguei a pensar que talvez a gente vai chegar no momento que o saudável vai ser um analfabeto digital para criança. E recentemente eu li uma pesquisa também de que um projeto de pesquisa, crianças de agora estão sendo submetidas a desenhos da década de 80. E o quanto elas estão mais calmas. Verdade. Que os desenhos de antigamente eram mais tranquilos, né? Sem muito estímulo visual e sonoro. Sempre com um teor educativo, né? O Cocoricó, por exemplo, que ensinava valores, né? Então, realmente, assim, os desenhos de antigamente
eles não focavam tanto assim em prender ali o paciente, né? Igual agora, que os desenhos são muito chamativos, muito coloridos, cenas muito rápidas. E eles fazem isso tudo para tentar prender a atenção dessa criança. E antigamente eles não faziam com esse intuito ali de prender a criança. Era só passar uma mensagem altruísta, Isso, era mais para um lazer, criança ter um momento ali de lazer assistindo um desenho que ela goste. Hoje em dia, não, eles fazem tudo para prender a atenção da criança e para a criança querer assistir cada vez mais. Então, realmente, os desenhos de antigamente são mais saudáveis nesse sentido, né? Mas porque não vocês tem gostavam, tanto assim? Eu adorava o estímulo. Cocoricó. Eu era fã do Cocoricó, aprendia muito, me divertia muito com ele. Eu adorava a Caverna do Dragão. Pois é, mas a Caverna do Dragão já me provocava uma angústia. Porque eu pensava assim, gente, as pessoas Eles nunca nunca vão voltar chegavam pra no- casa. Verdade. Já me provocava uma Eu angústia. gostava muito da TV Cultura. Tinha o Castelo Rá-Tim-Bum, que eu adorava. verdade, era muito Tinha bom. o Rá-Tim-Bum, que eu adorava. Tinha o Gloob Gloob. Era sempre coisas assim… Eu Eu gostava mais gostava do desses. Sítio do Pica-Pau Amarelo, gente, que nem era desenho. Mas tinha o Minotauro lá, que eu morria em pânico. Nem dormia de noite com medo do homem lá. E meio touro, meio homem. Gente, mas que delícia de papo. Doutora, alguma coisa que a gente não tenha abordado, que você tenha estudado, que você acha relevante falar? Não acho que a gente abordou tudo. Assim, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho de cada transtorno do neurodesenvolvimento. Acho que foi uma conversa bem produtiva. Eu queria te agradecer, doutora, e queria perguntar para você, assim, quais são suas redes sociais? Quando as pessoas inclusive, quiserem já vou consultar com você, onde que te encontra, né? Vamos divulgar o seu consultório para as mães que estão escutando aí, que querem levar uma sim, criança para fico uma feliz. avaliação, né? Que tá vendo o comportamento da criança inadequado, querem que a doutora Graciele olhe, onde que eles vão te encontrar? Então, eu tenho um Instagram, né? E lá tá doutora Graciele. DR? É o DR ou doutora? Acho que é DRA. 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 Tá. Graciele. Graciele E- com Y, né? Com Y, Com CYELE. E eu atendo aqui na cidade. Achei, doutora Graciele, pediatra. Ai, que bonita. Então, arroba doutora Graciele Pediatra. Graciele com Isso. Y, tá, gente? E GRACY. É porque a mãe Isso. dela é igual a minha, gosta de fazer um nome diferente, Isso né? aí. Tá aqui, já te adicionei aqui já. certo. E aí eu tenho consultório próprio, né? Eu atendo na Clínica Casa Branca, que fica ali no centro de Patrocínio. E atendo também aqui nas UBSs da Morada Nova, Jardim Sul e Santa Terezinha. Então, se tem algum paciente dessas áreas aí de cobertura desses PSFs, também atendo nesses lugares. Vai ser um prazer atender vocês. Doutora, eu tô enormemente agradecido pela sua participação no Café com Saúde. Fica o convite para você voltar outras vezes, né? Eu sempre trago convidados novamente. Quando o papo é bom, eu trago de novo. Eu trago de novo. sim, Porque a gente tem muito assunto na pediatria, as mães têm muitas dúvidas, né? né? Os pais têm muitas dúvidas. Então, assim, eu só queria te agradecer pelo carinho, pela atenção aí conosco no Café com Saúde. Então, o prazer foi todo meu, né? Espero ter conseguido aí tirar as dúvidas das mães, tirar um pouquinho da angústia. E se precisar, eu estarei à disposição para atender seu filho. Vai ser um enorme prazer. Doutora Graciele Abadia, que eu tô assim, imensamente feliz de conhecer um profissional com a sua energia, Oh, que com a graça. sua disposição, porque assim, como mãe e vó que eu pretendo ser um dia, né? É muito bacana ver uma pessoa assim, você me acalmou. Ouvindo coisa você, boa. você me acalmou. Isso é tão raro, é tão difícil, porque às vezes o profissional ele é tão cientificista, ele é tão técnico que ele esquece essa parte humana. E você, a gente vê que você reúne, né, essas duas habilidades entre várias outras. Então, muito obrigada, parabéns. gracinha. Acho que a profissão que te escolheu, né? Eu percebo claramente isso. E bacana demais ter ouvido de você que você queria ser geriatra ou pediatra. Verdade. Então, os dois extremos, isso mostra muita humanidade da sua parte. Muito obrigada, volte sempre. Oh, que O espaço aqui gracinha, é seu fico também, feliz. tá? Obrigada, a gente tem um gente. outro programa aqui na rádio com o Jânio também. Módulo Saúde. Módulo Saúde. É. Acho que vale a pena o Jânio entrevistar essa moça. Vale. E a gente captar perguntas assim, Dos ser mãe é um ouvintes, né? eterno mar de dúvidas, né? A gente ser Verdade. mãe é um eterno mar de dúvidas. Mas que nesse mar aí você vá com o seu barquinho, ajudando a gente a caminhar com você e aprender. Muito obrigada, volte sempre. Um beijão na Alice, um abração no Roger, tá? Ai, obrigada, gente. O prazer foi todo meu.
Voltamos daqui a 15 dias com um novo tema, o nosso Café com Saúde, sempre trazendo os melhores profissionais, com o apoio do Café do Ney e a Associação Médica de Patrocínio. Leide, muito obrigado à audiência também, pelo carinho, pelas perguntas, pelas interações no Instagram. Muito obrigado. Gente, o Leandro que faz a pauta desse programa, e eu fico assim, encantada. Cada sou convidado. palpiteiro. Não, você é o pauteiro. Eu sou palpiteiro. Leandro que faz a pauta desse programa, e sempre assim, assuntos tão relevantes. E eu digo assim, sempre as pessoas, né, nos pautem, e o Leandro tem essa pauta pronta porque é a vivência dele de consultório, de cirurgia, de infectologia. Então isso é muito relevante para nós aqui, e muito obrigada a você, ouvinte, pela atenção dispensada a nós, porque a gente falou tanto aqui de telas, né, então hoje a atenção é o ativo principal que a gente pode contar no meio de comunicação. Muito obrigada a vocês, fiquem com Deus, até o próximo programa. Você ouviu na Módulo FM Café com Saúde, com o médico Leandro César e a jornalista Leide Carvalho.